Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Quero agradecer a você por você ter parado o que você estava fazendo e estar aí assistindo o vídeo. Veja esse vídeo até o final, tá? Ele vai contar a história de uma moça que começou a brincar, né? Resolveu brincar com as coisas espiritual e por esse motivo, por ela ter levado as coisas espiritual à brincadeira, as coisas começaram a dar errado para ela e ela então teve que voltar imediatamente a fazer ali as suas obrigações espiritual, voltar a andar na linha espiritualmente falando, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha e no final do vídeo comente aí sobre o que você achou do vídeo, se você gostou ou se você não gostou, enfim, põe aí os seus comentários, tá? Eu vou ler aí o seu comentário e quero ter o prazer de responder a você o seu comentário, aquilo que você escrever aí, tá bom? Bom, esse relato de hoje é um relato de uma moça que era adepta de uma certa religião e por ela não levar a sério as coisas espiritual, as próprias entidades espirituais vieram cobrar dela seriedade no que ela fazia. Nesse relato vamos ouvir a história. Uma entidade da morte me visitou. Então vamos ao relato. Essa moça que nos conta o relato, ela era adepta de uma certa religião e ela estava desenvolvendo para que futuramente ela viesse a ser a mentora espiritual ali daquele lugar onde ela desenvolvia espiritualmente, visto que o lugar, o santuário onde ela desenvolvia espiritualmente vinha de geração em geração e os seus avós eram o dono daquele terreiro, daquele lugar, daquele santuário e futuramente aquele santuário seria passado para ela para que ela viesse a ser a mentora espiritual daquele lugar. E aquela jovem já estava nessa caminhada de desenvolvimento espiritual há algum tempo, mas conforme foi chegando a idade, aquela moça que levava as coisas espiritual a sério e fazia todas as suas obrigações ali diante dos santos, aquela moça ela começou a olhar para os prazeres do mundo e dar mais ênfase às coisas carnais, às coisas materiais, do que às coisas do espírito. E ela então que tinha ali em seu quarto, em sua casa, um altar aonde tinha ali algumas imagens de alguns santos, que eram os santos que ela cuidava, e ela tinha uma obrigação para com aquelas imagens, para com aquele santo. Ela tinha que fazer ali um determinado ritual de tempos em tempos e cuidar, acender velas, fazer ali certos tipos de oferenda e cuidar daquele altar como a ela era pedido pelos seus santos. Mas aquela jovem, como eu já falei, por começar a dar mais ênfase às coisas carnais do que às coisas do espírito, ela aos poucos foi se desinteressando pelos cuidados dos seus santos, pelos cuidados naquele altar aonde a ela era incumbido de fazer ali sempre aquele ritual em prol dos cuidados do santo. E essa jovem então começou aos finais de semana, ao invés de ir ali para os lugares aonde os santos eram cultuados, aonde as pessoas se reuniam para adorarem as suas divindades espiritual, essa jovem nos finais de semana começou a ir para as baladas, a curtir as noites pelo mundo afora e se esqueceu das suas obrigações espiritual. Mas um certo dia, no final de semana, quando essa jovem estava em casa com os seus avós, com a sua família, uma das moças que trabalhava ali junto com eles naquele santuário manifestou uma entidade chamada Vovozinha. E essa entidade manifestada naquela jovem se aproximou da moça que estava desanimada para cuidar dos espíritos. Essa jovem que estava manifestada então se aproximando daquela moça que seria a futura mentora daquele terreno, essa entidade chamada Vovozinha
disse para aquela moça: Filha, eu tenho um recado para dar a você. Volte imediatamente a cuidar dos seus santos e a fazer as suas obrigações lá no altar daqueles que são seu protetor, porque se você se afastar por completo dos pés daqueles que são seus protetores, você irá ser perseguida por uma entidade da morte, pois essa entidade da morte ela está sedenta, querendo ceifar a sua vida. E isso, até agora, ela ainda não fez, por conta de que os seus santos, os seus protetores, têm te guardado e te livrado da morte. Mas se você não voltar imediatamente para os pés de seus santos e voltar a fazer as suas obrigações com perfeição e responsabilidade como você fazia, você então estará desprotegida e essa entidade da morte vai se aproximar de você e ceifar a sua vida. E aquela moça então, ao ouvir essa mensagem daquela entidade chamada vovozinha, de imediato ela não deu muito crédito e levou aquilo quase como que na zombaria, quase que escarnecendo da entidade da morte, pois ela dizia que com ela havia um maior, que era os seus protetores, aqueles a quem ela servia, pois apesar dela não estar cumprindo com suas obrigações, os seus santos nunca a deixariam sozinha. Então passou-se alguns dias e aquela jovem então estava em casa mais uma vez, juntamente com seus avós, com seus pais e mais algumas pessoas ali que trabalhavam no santuário. E de repente aquela jovem, ela deu um grito muito forte, um grito estridente, que todos que estavam ali naquele santuário ouviram o grito que ela deu. E aquela moça então caiu no chão, sufocando, caiu no chão com dificuldade para respirar. E ela já estava sufocada, já estava quase que desacordada. Mas no mesmo momento em que ela caiu no chão, todos que estavam ali naquele santuário correram para próximo dela para ver o que estava acontecendo. E encontraram ela ali no chão, se contorcendo e com muita dificuldade para até mesmo respirar. Mas no mesmo momento em que as pessoas que estavam ali correram para poder ajudá-la, a avó dessa jovem manifestou-se mais uma vez com uma entidade chamada Ogum. E essa entidade então manifestada naquela mulher, naquela avó que estava ali, disse para todos: todos se afastem, pois isso não é um caso natural para que o homem resolva. Deixe, pois o mundo espiritual se resolve de forma espiritual. E aquela avó manifestada com uma entidade chamada Ogum disse para aquela moça que estava no chão se contorcendo: eu te ordeno, coloque o corpo dela de pé. E no mesmo momento em que essa entidade disse essas palavras para aquela jovem que estava se contorcendo, aquela jovem, ela toda torta, ela começou a levantar, começou a ficar em pé de volta. E aquela entidade então que estava na avó, que se chamava Ogum, disse para aquela moça: a entidade espiritual, o espírito maligno que está possuindo o corpo dessa jovem, se manifeste agora e diga quem é você. E aquela entidade então que estava na moça imediatamente se manifestou e com voz tenebrosa, com voz assustadora disse: eu sou o Exu das 7 catacumbas e vim para buscar a alma dessa moça, pois ela tem abandonado as suas obrigações com o mundo espiritual e tem dado mais crédito às coisas carnais do que às coisas do espírito. Ela está desprotegida, longe de seus guias, por isso eu a levarei para mim e nada e nem ninguém poderá me impedir. E aquela mulher então que estava manifestada com a entidade chamada Ogum disse para aquele espírito maligno que estava naquela jovem: entidade da morte, você não irá levar esta alma, pois ela não te pertence. Eu, como autoridade maior deste santuário, eu te amarro, eu quebro as suas forças e te ordeno: pega tudo aquilo que você tem causado na vida dessa moça,
pois você não vai ficar, você terá que sair e nunca mais voltar para atrapalhar ou para ceifar a vida dessa moça. Eu te mando, pega agora o que é seu, pois eu te arranco dessa vida e você não vai ficar, pois maior do que você é a minha força e a força de todos esses pais de santo que trabalham aqui nesse terreiro. E aquela entidade então espiritual que estava naquela moça, aquele demônio que queria ceifar a vida daquela moça, começou a gritar e mais uma vez lançou aquela moça por chão, por terra, e aquela moça então se contorcendo, aquela moça então com muita dificuldade até mesmo para respirar, ela começou a dar gritos que se escutava de longe, mas aquela avó que estava manifestada ali com a entidade, com a força superior, fez ali algumas rezas, fez alguns encantos e conseguiu amarrar aquela entidade da morte que atendia por nome de 7 catacumbas, amarrou e a expulsou no corpo daquela moça. E aquela moça então, após ter sido libertada daquela entidade maligna, aquela moça ainda trêmula, zonza, sem saber o que estava acontecendo, ela se levantou e perguntou a todos que ali estavam o que estava acontecendo, pois ela não se lembrava de nada. E a última coisa que ela conseguia se lembrar é que ela estava quieta em seu canto, pensando, quando ela viu um vulto negro se aproximando dela e pulou em seu corpo. E ela então nada mais viu a não ser aquele momento em que ela foi possuída por aquele vulto negro, o qual tomou todas as suas faculdades mentais. E então aquela avó manifestada ali com um, ela disse para aquela menina, para aquela jovem, o que estava acontecendo e que aquele espírito maligno que foi expulso dela, ele tinha ido para bem longe, mas ele iria tentar voltar. E por isso era para aquela jovem, para aquela menina, voltar a cuidar dos seus santos, dos seus guias, e voltar a praticar a sua fé dentro do santuário, porque ou ela escolhia o caminho da perdição, que era os prazeres do mundo, ou ela escolhia o caminho da fé, que era servir ali os santos, os seus protetores. E aquela jovem então, ao ouvir ali o que aquele guia, o que algum ali tinha dito para ela, ela então se comprometeu mais uma vez em voltar a servir ali os seus guias, os seus santos. E ela então assim se esforçou e voltou a praticar a sua fé, pois ou ela voltava a praticar a sua fé, ou aquela entidade da morte certamente um dia, em algum momento, conseguiria ceifar a sua vida. Esse é o relato dessa moça. Ela conta que isso aconteceu com ela e foi um fato real, verídico. O Exu da morte tentou ceifar a minha vida. Este é o relato dessa moça. Bom, pessoal, esse é o relato dessa moça. E aí, e você, o que você acha? Você acredita nas forças espiritual? Você acha que é possível isso acontecer? Uma entidade espiritual assim da morte vir tentar ceifar a vida de uma pessoa? O que você acha? Você conhece algo parecido? Você conhece alguém que já passou por alguma situação assim? Deixe aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, sobre esse relato, tá bom? E se você tiver algum relato sobrenatural, envia ele aí para mim, tá? Que eu vou fazer um vídeo e publicar para as pessoas conhecer a sua história, a sua experiência sobrenatural, tá bom? No demais, muito obrigado pela sua atenção. Valeu e até a próxima.